Olá, um excelente dia para você em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao nosso 33º dia do ano de 2023, ano de determinação. Chegamos a mais uma quinta-feira deste ano, já o segundo dia do mês, e eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para você. E falando em bênçãos, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que fala, sobre oração, sobre buscar a Deus continuamente. No livro de Atos, capítulo de número 12, o texto já inicia falando acerca do punho de ferro, que o rei Herodes ele estava colocando sobre alguns da igreja. É uma perseguição da igreja. Quando nós falamos de perseguição, você pode observar que não é de hoje. A perseguição da igreja ela já vem de muito tempo. E por falarem de Deus, por manifestarem os sinais do Senhor Jesus, esses discípulos, estes homens, eles eram perseguidos, eles eram confrontados. O verso 2 do versículo do capítulo 12 fala que Tiago, o irmão de João, ele havia até sido morto. E logo na sequência, o rei então mandou prender o Pedro, que era o discípulo do Senhor e que também estava fazendo grandes rebuliços, grandes maravilhas. Ele foi preso. A Bíblia diz que neste período, no versículo 5, que é o nosso versículo, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A Bíblia diz, que a igreja despertou. Por algum motivo, a igreja cochilou, dormiu, e eles não oraram pelo Tiago, talvez não com tanta ênfase, talvez não com tamanha preocupação. E depois que eles viram, que Tiago havia sido morto, que Tiago havia sido atingido, a Bíblia diz então que a igreja se desperta, a igreja se levanta e a igreja começa a orar. E eles então faziam contínua oração a Deus pela vida do Pedro. Meus irmãos, é algo que infelizmente nós ainda vivemos nesse tempo de hoje. Quando é que a gente mais ora? Geralmente quando as lutas mais se levantam, É geralmente quando os confrontos eles se tornam mais ácidos. É quando a situação parece talvez estar fora de controle. Eu convido você a buscar a Deus não só quando a situação ficar mais conflitante, mas a buscar Deus sempre. Hoje, amanhã, sempre. Tá tudo bem, vou orar. Tá difícil, vou orar. Tá complicado, vou buscar a Deus. Mas graças a Deus, resolvi todos os meus problemas, continuarei servindo a Deus. Por quê? Infelizmente, muitos deixam de buscar quando a situação melhora. A palavra diz que eles faziam contínua oração pela vida do Pedro, porque Pedro estava preso. Não, vamos orar a Deus sempre, porque o Deus que nós servimos, ele responde todas as nossas orações. Vamos orar? Senhor, ouça as nossas orações nesse dia de hoje. Nós estamos aprendendo, Pai, que não é só quando estamos em situações de conflito, em situações de aperto, mas é em todo momento, Pai, porque o Senhor ouve a todos a qualquer momento. Então, ouça a oração desta pessoa e abençoe a vida dela. Dê uma direção para todas estas pessoas que oram comigo, em o nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor abençoe o seu dia, guarde essa palavra, fique na palavra de Deus, vigiando e orando em nome de Jesus. Deus te abençoe.